O conflito é algo positivo ou negativo? Todos nós, em algum momento, temos conflito com alguma pessoa. Quando há muita divergência, né, entre as pessoas. E aí eu não abro, minha mente para ver a sua forma, né? A minha está certa e a sua está errada. Valores, por exemplo, da maneira de educar o filho. O tema de hoje é gestão de conflito. Conflito faz parte da vida. Vamos entender hoje as fontes de conflito. O que é conflito? De onde vem? Quais são as situações que ele ocorre? E como lidar com isso? Qual a melhor maneira para a gente tratar situações de conflito? Todos nós, em algum momento, temos conflito com alguma pessoa, seja na vida pessoal ou profissional. Conflito dentro de casa. Tem gente que carrega um conflito familiar há muito tempo. Conflito com o pai, com a mãe, ou conflito com o marido, ou com a esposa, ou com o ex-marido e a ex-esposa. Tem gente que leva isso durante muito tempo. Conflito entre irmãos que não se falam, que não conversam. Conflito no trabalho. Você que tem uma equipe precisa fazer a gestão de conflito das pessoas que fazem parte da sua equipe, ou conflitos que sejam relacionados diretamente a você. Existe um estudo que apresenta para nós 5 maneiras, 5 caminhos para fazermos gestão de conflito. Mas, para ancorar o conceito, a gente entender onde estamos, vamos definir aqui uma base. O que é conflito? O que seria um conflito? Quando que ele ocorre? Eu quero convidar aqui um participante da nossa reunião para trazer a sua percepção. Não tem certo, não tem errado. Vamos construir aqui uma ideia juntos. O que seria o conflito para você? Joseph, Flávia, Luzineide, Thalita, Krishna, Lucília ou Cláudia? Me tragam aí uma definição, uma ideia de conflito. Quando há muita divergência, né, entre as pessoas, estão em propósitos distintos também, propósitos de vida distintos. Isso gera conflitos, né? Metas distintas, então opiniões. É bem difícil trabalhar essa questão de gestão de conflitos quando as duas pessoas, né, não estão harmonizadas. Janine, eu penso também que eu penso de uma forma, você pensa de outra. E aí eu não abro, minha mente para ver a sua forma, né? A minha está certa e a sua está errada. E isso acaba tendo conflito, como no ambiente empresarial, como no ambiente até familiar, né? Valores diferentes, né? Quando a pessoa tem valores diferentes dos meus, geralmente gera bastante conflito. Às vezes, para mim, uma coisa é simples, para o outro está muito complicado, vice-versa, e não chega num senso comum, né? Principalmente a abertura, né? Crenças diferentes. Muitas vezes a pessoa não tem nem abertura para te ouvir. Aí gera conflito. Você pode dar um exemplo, Cláudia, ou alguém, de valores diferentes? Valores a respeito do que pode colocar duas pessoas em conflito? Deixa eu ver. Valores, por exemplo, da maneira de educar o filho. Eu acho que gera muito conflito, porque você cresce de um jeito, a outra pessoa tem outras ideias, né? Foi educado de outra maneira. E se não se chega num denominador comum, é conflito pela vida inteira, eu acho. É engraçado como isso surge, né, gente? Porque quando duas pessoas se casam, elas não conversaram sobre o que é educação de filhos, porque elas não têm filhos ainda, teoricamente, né? Isso quem casa sem ter filho, quem não casa grávidos, né? Aqueles casais que já não casam grávidos. Então, em algum momento, o filho chega. E agora a gente vai descobrir uma outra pessoa, uma outra crença que ela tem sobre um aspecto da vida que a gente nunca conversou. E olha que esse tema que a Cláudia trouxe é um dos temas que gera mais conflitos entre os casais. Porque, dependendo da geração e da forma da criação, a gente compra uma ideia que a mulher tem um papel na criação dos filhos e o homem tem outro papel. E o papel ultrapassado diz que o homem tem que só entrar com dinheiro. Essa é uma visão ultrapassada. Ele tem que ser o provedor.
E aí, se ele bancar a casa e bancar as necessidades do filho, pagar as contas, já está de bom tamanho, já está fazendo a parte dele. E o restante fica para a mulher. Lógico, eu estou colocando aqui uma visão totalmente ultrapassada do que é um casal educando um filho. Não estou defendendo essa ideia, mas nós temos aqui pessoas com experiência sobre esse assunto e pode ser um dos temas aqui da nossa conversa. Mas além de casais que educam filhos, nós vivemos uma sociedade que é comum nós assistirmos conflitos na internet, conflitos nas redes sociais. E quais são os temas da vida polêmicos que geram mais conflito, intolerância, que pode chegar à agressão verbal, física e rompimento de relacionamento? O que leva as pessoas a serem intolerantes hoje na sociedade, principalmente nas redes sociais, e as pessoas se tornam muito agressivas e corajosas por trás de um teclado. Já abrimos duas portas aqui, política e religião. Futebol, né, gente? Futebol. Futebol, a gente coloca até num campo, penso eu, de fanatismo e de, como eu posso colocar, uma camada da sociedade que é um pouco, como eu posso dizer, pouco inteligente. É uma camada da sociedade que se rende à mente instintiva. É uma camada da sociedade no futebol que ocupa a vida e leva o futebol a um estado de adoração e idolatria acima de coisas que são mais importantes na vida, chegando ao ponto de matar alguém ou de brigar fisicamente porque se sente poderoso dentro de um grupo. Esse fanatismo leva à cegueira social, cegueira da vida, e às vezes, porque na vida da pessoa, a única coisa que infelizmente faz sentido para ela, que ela sente prazer e que traz para ela uma identidade social, é o clube pelo qual ela torce. Falar que é daquele clube, falar sobre futebol, traz para ela sentido na vida. Triste quem depende disso para ter uma identidade, ser alguém, e ainda chega ao ponto de entrar numa guerra social sem necessidade. Mas a política pode levar a esse ponto. Nós vimos recentemente episódios no Brasil e no mundo onde as pessoas estão muito intolerantes e inflexíveis para estabelecer um diálogo. E na religião, estamos assistindo aí, neste momento, o conflito milenar de Israel com alguns povos que o cercam. Então, se a gente traz para o Brasil, o racismo também é uma questão de conflito muito forte. Então, por mais que a gente percebe que nós estamos evoluindo, certo? Modernidade, publicação de livros, acesso à informação, flexibilidade de trabalho, tantos tópicos que levam a gente a uma vida mais moderna, tantos conhecimentos aumentando a expectativa de vida. Porém, entretanto, enquanto seres humanos, nós não evoluímos muito no aspecto da convivência, da tolerância, da empatia e da capacidade de viver com o diferente. A capacidade de lidar com pessoas que pensam diferente de nós e têm valores diferentes de nós. E quando nós não chegamos nesse nível, nós continuamos a ser crianças em corpos de adultos, que não chegamos na maturidade emocional, na maturidade psicológica necessária para ter qualidade de vida, bem-estar e relacionamentos produtivos. Relacionamentos que vão trazer um ponto de vista diferente, uma ideia diferente, só que essas ideias diferentes vão fazer com que a gente cresça, amadureça, enxergue o mundo de um jeito diferente que a gente nunca iria enxergar. Porque nós temos um viés, todos nós temos um jeitão de impor os nossos valores e crenças ao mundo. Quando nós apresentamos aqui, teoricamente, tudo o que falamos até agora, nós não estamos eximindo o nosso comportamento.
todos nós aqui, eu, Thalita, Flávia, Luzineide, Cláudia, Josi, Lucília e Krishna, que estão participando dessa reunião, sofrem dessas dificuldades. Talvez tenhamos um pouco mais de maturidade para lidar com isso. Mas nós temos aqui traços da nossa cultura para lidar com o racismo que faz parte da nossa existência. Assim como no tema do machismo, assim como também na questão de religião. Se a gente entrar, por mais que tenhamos aqui afinidades por estarmos no canal Vida Plena, abordando temas como minimalismo e outros temas de comportamento humano, se a gente entrar aqui indivíduo a indivíduo para trazer um tema, nós teremos conflito em algum lugar. É que a gente não entrou nessa dividida. A gente está sempre conversando sobre um tema que leva a gente para um propósito. Se eu falar o que eu penso sobre religião, o que eu penso sobre política, o que eu penso sobre qualquer assunto mais polêmico, talvez alguém no canal vai ficar surpreso. Vai clicar no botão cancelar a inscrição. Nossa, eu não imaginei que o Giannini pensava assim sobre isso. Talvez alguns pensem que o Giannini que está aqui, olha que louco isso, pensa igual aos 86 mil seguidores que aqui estão no canal sobre todos os assuntos da vida. E a gente gera um monte de identificação. Não. A grande questão é que eu não trago assuntos polêmicos de um jeito provocativo só para ter views e audiência. Não tem necessidade. Eu procuro selecionar temas, escolher temas que vão agregar e que vão levar todos nós para uma etapa de crescimento humano. Conflito é quando nós não acreditamos que as diferenças que existem entre crenças, valores, propósitos, vão chegar a um denominador comum de convivência, que não significa que nós vamos concordar com esses temas, mas eu já parto da premissa que é uma premissa precipitada, que se a Flávia pensa assim, não dá para viver com ela. Que se o Joseph pensa desse jeito, é impossível conviver com um cara assim. Isso já é uma imposição, já é um jeitão de conflito. Eu não abro nem espaço para conversa. Eu já ouço um comentário, isso é muito comum, em uma roda de conversa, às vezes familiar, às vezes social, um comentário que vem de uma experiência que a pessoa viveu, que deixou ela traumatizada, e ele faz aquele comentário, eu ouço, fico quieto. Eu chego em casa e converso com a minha esposa e digo, ó, esse pessoal a gente não convida mais para vir em casa, não. Se chamarem a gente não vai. Com essas pessoas não dá para a gente conviver, porque elas são isso aí vai dar pau. Isso aí vai dar conflito. Quem já não fez isso, quem já não pensou assim, quem já não evitou uma relação, quem já não rompeu um relacionamento por divergências de ideias. Eu tento sempre dar a primeira, segunda, terceira chance e tentar olhar o seguinte, qual é o ponto positivo ou os pontos positivos desse relacionamento, mesmo que haja um ponto negativo ou um ponto de divergência. E eu vou me propor a conviver com essa pessoa pelas qualidades que ela tem. E não deixar que aquela divergência, muitas vezes, de um tema polêmico, gere um atrito desnecessário, porque aquela pessoa, no fundo, ela é boa, mas ela tem uma visão de mundo que, infelizmente, é contra, né? Bate de frente com aquilo que eu penso. Mas se aquilo não atrapalha a minha vida, se isso não corrompe os meus valores, isso não me desvia do caminho, se eu tenho o autoconhecimento necessário, eu não vou me permitir que a ideia dessa pessoa entre na minha vida, perfeito? Então eu consigo conviver. Vou dar um exemplo. Eu não sou ateu. Eu tenho uma religião, mas eu convivo com ateu. Um ateu não vai me convencer que Deus não existe. E eu não quero convencer o ateu que Deus existe. Então, nesse aspecto, a gente pode dialogar, filosofar, e se ele não me agredir, se ele não me tratar de um jeito que ele vai falar, não, só pode ser uma tolo, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Quem acredita em Deus só pode ser uma pessoa estúpida. Se ele não me ofender, tudo bem ele pensar diferente de mim. O problema é quando nós partimos para a ofensa.
O problema é quando a gente fica tão difícil conversar com o outro que a gente começa a agredir a pessoa e diminuir aquela pessoa e acreditar que as nossas crenças são superiores à dela e eu trato ela de maneira superior. Aí o conflito chega. Nós temos aí algumas fontes de conflito. Deixa eu apresentar algumas para vocês, a mais do que essas que eu falei. O conflito pode vir também de disputa de poder. O ser humano busca na vida um espaço, ocupar um espaço para ter reconhecimento e pertencimento. E quando ele conquista esse espaço, quando ele conquista esse lugar, ele quer manter aquilo, ou melhorar aquilo. E quando alguém começa a concorrer com ele, quando ele se sente ameaçado, isso pode gerar um conflito. Quando a pessoa quer alcançar o sucesso a qualquer preço, ela quer vencer na vida, ela passa por cima de valores, de princípios universais, éticos e morais. E aí ela vai entrar em conflito com muita gente. E ela não se importa. Para ela, tanto faz se ela vai pisar em 1, 10 ou 20 pessoas. Ela vai confrontar pessoas propositalmente para remover essas pessoas do caminho, porque ela quer ter o sucesso a qualquer preço. Conflito também se dá quando existe falta de recursos. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Se tem pouca coisa para comer e tem muita gente na fila, capaz de sair briga. Vai numa festa e demora para servir a comida e monta uma fila para as pessoas se servirem. Essa sensação de escassez, essa sensação que não vai ter comida ou bebida para todo mundo, faz as pessoas que estão na fila virarem animais. Já passaram por isso? Já viu gente perder a linha, perder a educação, perder a postura, quando tem que entrar numa fila para pegar um prato de comida e fica ali apavorada? E aí você pensa, falta de recursos, em qualquer comunidade, em qualquer situação, vai levar as pessoas a ter uma disputa pelos recursos. Na empresa, por exemplo, há disputa de recursos. Disputa de dinheiro, disputa de recursos materiais, disputa de atenção do próprio chefe e outras disputas de tempo, principalmente, a gente quer mais tempo, e essa concorrência por recursos leva as pessoas ao conflito. Esses casos que têm conflitos, quais seriam as ações? Assim, a gente se abstém ou a gente tenta se impor também? Se coloca. Vamos lá, Flávia. Eu estou no seguinte ponto da nossa. Flávia já quer conversa. a solução. Vamos chegar na solução. Mas o que acontece é a gente tem que identificar, isso é importante, no outro e em nós, qual é a razão do conflito. Porque a pior coisa é estar no conflito sem saber o motivo, sem saber por quê. Às vezes o outro entra em conflito com você e para você escolher, Flávia, qual que é a estratégia que você vai usar para fazer a gestão desse conflito, você tem que identificar qual é a razão, qual é a causa, qual é a fonte. E aí você vai escolher uma estratégia para lidar. A solução vem depois que você identifica a causa, que você faz o diagnóstico correto. Com o diagnóstico errado, às vezes você vai entrar numa conversa, num debate, você nem sabe por que você está brigando mais. Percebe? Às vezes o outro, tudo que ele quer de você é atenção. Às vezes o que o outro quer é o seu tempo, só que ele não quer pedir o seu tempo, não quer pedir sua atenção. Então ele fica criando caso para brigar com você, para você dar atenção para ele. Ele quer desviar o seu foco para chamar a sua atenção. Ele vai bagunçar a sua vida porque ele está carente de você. Percebe? E aí você tem que identificar isso. Tem pessoas que se comunicam mal, têm uma postura intransigente, se acham centro do mundo, fazem pedidos que são ordens de serviço, na verdade. Elas pedem, mas ela está mandando uma ordem de serviço para você. E se você dá um não para essa pessoa, ela pula da cadeira, ela começa a falar alto, ela não aceita o não. Então, tem a questão de temperamento, de orgulho, de pessoas que não sabem os limites das relações. Muito bem, tratamos disso. Agora, antes de apresentar a solução,
de como a gente vai lidar com o conflito, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O conflito é algo positivo ou negativo?